Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui para o canal. O que esperar da reunião do Fed que vai acontecer em 2 dias? Isso mesmo, dia 7. Nós teremos aí talvez uma das mais importantes reuniões da FOMC Meeting, que é do Banco Central Americano, em relação aos nossos investimentos. O que será que vai sair dessa reunião? Há reais possibilidades do Fed cortar a taxa de juros agora, em maio, ou não? O que é que isso vai significar para os meus e os seus investimentos? Fica ligado, vamos comentar sobre isso. Puxa a cadeira, senta, sem pressa, vamos direto ao assunto. Pois bem, o que nós temos aqui? A maioria dos analistas, eles têm um acordo entre a análise do que é que o Fed pode sinalizar para esta reunião. E essa expectativa justamente é que ele mantenha as taxas de juros como elas estão. Por quê? O principal fator é que o impacto tarifário das políticas de Donald Trump ainda não foram totalmente absorvidas dentro da economia americana. Entenda, as tarifas foram sim anunciadas lá em fevereiro, o mercado já começou a ficar ali meio tenebroso, meio ansioso, receoso quanto ao resultado dessas tarifas, que efetivamente foram anunciadas e entraram em vigor em abril, início de abril. O que ocasionou aí, então, a queda bruta dos nossos mercados, tanto de ações quanto de criptomoedas. Mas o que, na verdade, o Fed precisa fazer? Qual que é a sua função prioritária na economia americana? A função prioritária do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, são duas. A primeira, manter o nível de empregos alto. E a segunda, manter a inflação baixa. E ele se encontra nesse exato momento numa encruzilhada. Por quê? Porque ele tem as taxas um pouco mais elevadas do que normalmente a economia americana costuma manter, enquanto o preço das coisas continuam a subir. Agora muito mais impulsionados pela própria aplicação dessas tarifas nos bens de consumos e produtos industrializados, que obrigatoriamente faz com que os produtos se encareçam. Se os produtos se encarecem, o que isso vai ocasionar na economia? Uma economia vai funcionar de forma mais lenta, mais morosa. Afinal de contas, as coisas estão mais caras. As pessoas vão comprar menos ou vão comprar de forma diferente, vão escolher de forma diferente. E o impacto dessas tarifas nas empresas será sentido. Então, nós aí já temos o primeiro problema que o Fed precisa resolver: o aumento dos preços dos bens e consumos. E o que esse aumento dos preços dos bens e consumos ocasiona na economia? Ora, se tem uma empresa que está tendo dificuldades de vender seus produtos, porque os preços estão elevados e a demanda diminuiu em função dos preços elevados, o que essa empresa geralmente começa a fazer quando o seu volume de vendas começa a cair?
exatamente isso. Ela começa a cortar custos. E onde é que geralmente as empresas começam a cortar custos? Parabéns, nos empregos das pessoas. É aí mesmo. Temos aí então o segundo problema para o Fed resolver. Então ele precisa manter o nível de emprego alto e a inflação baixa. O preço das coisas subindo, aumenta-se a sensação da inflação, o que o Fed não quer. Com o aumento da sensação da inflação, empresas sofrem porque passam a vender menos. O nível de desemprego aumenta, o que o Fed também não quer. Então ele está numa encruzilhada porque ele precisa resolver esses dois problemas, mas eles são opostos um do outro. Porque se o Fed resolve aumentar as taxas de juro, colocando assim mais pressão ainda nas empresas, dificultando mais ainda a vida dos empresários, o que ele não quer fazer. Porque se ele fizer isso, o nível de emprego também vai cair, porque os empresários vão começar a demitir pessoas. Afinal de contas, as vendas diminuíram, o que ele também não quer. Então, o aumento da taxa de juros para conter esse tarifaço do Donald Trump não me parece uma boa alternativa. E o Fed sabe disso. Cortar as taxas de juros nesse momento, quais seriam os impactos do corte das taxas de juros nesse momento? O impacto, se ele corta agora, ele estimularia a economia, barateando então o custo do dinheiro tanto para os empresários quanto para as pessoas. Mas então por que o Fed não faz? Porque na sua leitura a inflação ainda está elevada. E quando ele corta as taxas de juros, ele impulsiona ainda mais o aumento do preço das coisas, o que ele também não quer. Então, o que o Fed vai fazer? Porque a única ferramenta que ele tem é ou aumentar as taxas de juros ou diminuir as taxas de juros. Se nenhum dos dois cenários é favorável, o que é então que o Fed pode fazer? Nada. E é exatamente isso que os analistas estão dizendo aqui. O Fed vai fazer nada. Está aqui. A expectativa é que ele mantenha a taxa básica de juros estável, enquanto as autoridades aguardam para ver as tarifas do presidente Donald Trump afetarem a economia. Então vamos colocar agora nossas expectativas no lugar certo. Nós já sabemos que a grande probabilidade é que o Federal Reserve, Jerome Powell, faça nada. Porque ele não pode, nesse momento, fazer nada. Porque se ele aumenta, nós já sabemos o resultado. É ruim para as empresas e ruim para os empregos. Se ele corta, aumenta-se o preço das coisas e é ruim para a inflação, o que ele também não pode fazer. Então ele vai fazer nada. Isso está claro para esta reunião agora, daqui 2 dias. E a nossa expectativa precisa estar então no local certo. Onde? Exatamente aqui. Nas tarifas de Donald Trump. Esta é a ferramenta que Donald Trump usou para colocar pressão no Fed para o corte das taxas de juros. Mas o Fed não vai se mover.
Então, quem precisa mudar aqui alguma coisa não é o Fed, mas sim o Donald Trump. E nós sabemos também que hoje o mercado americano está saudável, por enquanto. Mas saiba que esses dados aqui, que são divulgados da economia americana, eles são atrasados. Quando começa a sinalizar problema nesses dados aqui, a coisa já está bem mais feia do que aparentemente se apresentava. Então, o que nós podemos contextualizar é que, sabendo que esses dados dos empregos da economia americana são dados atrasados, sabendo que o impacto das tarifas de Donald Trump ainda estão sendo absorvidas pela economia americana, a grande decisão, na verdade, não é agora para maio. Ela será para a próxima reunião, a de julho. Porque nesta reunião, que acontecerá aqui no dia 29 e 30 de julho, é a data mais provável para o corte das taxas de juros. Por quê? Porque aí os dados da economia já estarão contendo o impacto das tarifas de Donald Trump. Mas, muito além disso, pode-se acontecer a anulação desse tarifaço. Porque, na verdade, ele está mais prejudicando a economia do que ajudando a economia. E todo esse auê criado em torno desse tarifaço pode não ser nada além de uma cortina de fumaça. Uma forma de conquistar votos, digamos assim. Por quê? Não se esqueça que Donald Trump é um político. E ele veio com a narrativa de querer ser o salvador da América. Fazer a América grandiosa de novo. Esse foi o seu lema. E tem sido até o momento. Então ele está tentando o quê? Colocar a culpa dos problemas da economia americana nas costas de outras pessoas. Outros países. É o que geralmente os políticos fazem. Mas essa medida, ele tem o poder de sacá-la a qualquer momento. E o que os analistas estão pensando que pode acontecer? Bom, nós sabemos que essas tarifas, elas entrarão, elas foram pausadas. Ele anunciou em fevereiro que iria colocar as tarifas, ele implementou essas tarifas no início de abril, colocou elas em pausa no dia 9 de abril, ou seja, uma semana depois, e essa pausa ela termina no dia 8 de julho. Agora pare para pensar. Nós temos uma reunião do Fed aqui, no dia 29 e 30 de julho. Essas tarifas elas podem ou entrar no seu efeito total em 8 de julho, ou ser simplesmente cancelada. Porque, afinal de contas, o Donald Trump alcançou aquilo que ele gostaria. Acordos com a grande maioria de todos os países na quais essas tarifas impactariam. E o mais importante, um acordo com a China. Por que esse tarifaço não está ajudando a economia americana? Porque ela tem feito com que o custo para os Estados Unidos refinanciar as suas despesas, que para esse ano são 9 trilhões de dólares, aumentasse. Por quê?
porque o mercado externo, os países, começaram a olhar para os Estados Unidos como um país em problema, em dificuldade, falta de caixa. Então o Donald Trump está implementando tarifas e aquilo outro para trazer o quê? Dinheiro para dentro dos Estados Unidos. Mas os outros países enxergam isso de uma outra forma. Então, se você está com problemas, eu quero mais juro para comprar a sua dívida. E isso fez com que os valores das taxas de juros americanas explodissem. E eu vou te mostrar isso aqui. Olha só. Nós viemos aqui e olhamos o valor das taxas de juros de 10 anos dos Estados Unidos. Está aqui, gráfico diário. Quando é que essas tarifas foram anunciadas? No dia 2 de abril. Olha aqui. O que é que aconteceu? Simplesmente uma explosão de 20%. Quando ele começa a falar que as tarifas não estão surtindo seus efeitos, as taxas de juros começam a cair. Quando ele fala que vai implantar mais tarifas, as taxas de juros começam a subir. Então, Donald Trump já sabe que essas tarifas não vão fazer o efeito que ele gostaria, mas ele precisa vender como se elas tivessem feito o efeito necessário. E é exatamente isso que ele está fazendo. Fechando acordos com todos os países e dizendo que está em processo de conversa com um acordo com a China. Mas ele sabendo que precisa refinanciar 9 trilhões de dólares ainda esse ano e que ele quer refinanciar com as taxas mais baixas possíveis, e esse refinanciamento ele começa a ser necessário agora, a partir de julho. Então começa a entender como que as coisas estão se encaixando para o mês de julho. Agora vamos entender, vamos colocar aqui uma suposição que Donald Trump não enforce essas tarifas lá em julho, como a maioria das pessoas acreditam que vai acontecer, em 8 de julho. Vamos supor que ele não faça isso. Pelo contrário, que ele consiga chegar num acordo com todos os países envolvidos, incluindo a China, e cancele todas essas tarifas. O que isso vai ocasionar? Vai ocasionar que o preço das taxas de juros para o refinanciamento da economia americana vão cair e cair muito rápido após esse anúncio. Já é a primeira peça do quebra-cabeça necessário para que o refinanciamento da dívida americana, que começa em peso a partir de julho, fique em patamares de juros aceitáveis pelo governo americano. E não só isso. Isso acontecendo no início de julho vai de encontro com o que o Fed precisa para começar a cortar as taxas de juros da economia americana. Esses juros aqui é da dívida americana. As taxas de juros da economia americana são as taxas de juros que os bancos utilizam, como se fosse a nossa Selic aqui do Brasil. Pois bem, então nós já sabemos que a primeira peça do quebra-cabeça ela acontecerá em julho, no dia 8 de julho, que é quando vence o prazo dos 90 dias da pausa dessas tarifas. Donald Trump, até lá, puxar essas tarifas de cena e falar que está tudo resolvido, as taxas de juros
caem. E o mercado se anima novamente. Com as taxas de juros caindo, os Estados Unidos conseguem refinanciar sua dívida a preços mais interessantes. Com esse tarifaço caindo, a pressão nas empresas também será aliviada. E desta forma, o Fed passa a entender que, na realidade, não há mais tanta necessidade de manter essas taxas de juros tão altas. Porque o preço das coisas começaram a mostrar uma redução gradativa e aceitável, que é os dados que ele gostaria de ter em mãos antes de tomar essa decisão. Porque o enfraquecimento da economia americana já começou desde abril, e entenda, nós já comentamos aqui que esses dados são atrasados. Então, para julho, ele já vai ter os dados concretos que a economia americana já começou a se enfraquecer a um nível arriscado. Afinal de contas, já tiveram o primeiro trimestre de PIB negativo. 2 trimestres de PIB negativo, isso levaria a economia americana a entrar em estado de recessão, o que o Fed não quer. Então chegou no momento crucial, em julho, onde o Fed necessariamente seria obrigado a começar a cortar as taxas de juros para evitar o segundo trimestre de PIB negativo e não ser o responsável por estar empurrando a economia americana para uma recessão. É a segunda peça do tabuleiro, desse quebra-cabeça se encaixando. E a terceira e última peça eu trago agora para você, que os meses de abril e julho, historicamente, desde 2000, são os melhores meses em termos de valorização. Abril e julho. De fato, o mês de abril, final do mês de abril, foi extremamente positivo para os mercados. E esse reflexo a gente está tendo até agora no início de maio, com a valorização lá do Bitcoin, saindo lá dos 74 mil do início de abril, valorizando aí mais de 20 mil dólares em um mês. Nós também podemos observar a recuperação da SP500, lá dos seus 4.800, já agora nos 5.700 pontos. Junto com esse dado histórico aqui, que mostra que os meses de abril e julho são meses mais fortes para os mercados de ações, é a terceira peça e última do nosso quebra-cabeça, que aponta para julho, o mês que o Fed vai começar a cortar essas taxas de juros, onde a subida parabólica dos preços dos ativos de risco realmente pode começar. E isso vai impactar diretamente a você e a mim, que sou investidor, você que é investidor, investidora nesse mercado de criptoativos, mercado volátil, mas com grande potencial de crescimento. Se todas essas três peças se encaixarem como nós estamos aqui especulando para julho, nós podemos esperar o preço do Bitcoin a norte dos 120 mil dólares. E aquela sua altcoin que você tem aí também no seu portfólio deve se valorizar muito, mas muito mais. Então, é momento de se desesperar? Não. É momento de você ter as suas expectativas no local certo.
Provavelmente o Fed vai manter as taxas como estão. E pelo que tudo indica, ele não deve sinalizar nada péssimo para o mercado, porque ele não quer que a taxa de desemprego aumente. E não necessariamente também ele deve indicar alguma coisa muito positiva para o mercado, porque ele não quer que os preços se inflem desnecessariamente. Então o tom será neutro. Mas quando esses dados começarem a se apresentar para ele em junho, porque ele já vai ter dados concretos do impacto do tarifaço do Donald Trump, ele já vai ter dados concretos quanto o nível, a situação da saúde do mercado de emprego dos Estados Unidos. Ele começar a ver que a coisa começou a se enfraquecer, como o dado do PIB do primeiro trimestre já indica, é onde ele vai começar a considerar sinceramente o corte das taxas de juros. E o que tudo indica, isso vai acontecer em julho. Então continua ligado. Essa semana pode ser uma semana bastante volátil. Mas isso não quer dizer que os ativos vão sair despencando. Por quê? Porque a maioria dos analistas estão aqui, ó. Os mercados financeiros estão precificando a expectativa de que o Fed começará a cortar as taxas de juros em julho. Esse é o caminho. Esperamos sim uma grande volatilidade essa semana. Esperamos que os preços possam continuar aí meio que lateralizados no restante de maio, junho, mas ao se aproximar julho, a data dessa reunião do Fed, as coisas podem começar a voar. Já na antecipação de que esse corte virá. Então não fique preso aí do lado errado do movimento. A tendência do mercado é de alta. Independente do que você vê, ou redes sociais, ou aqui mesmo no YouTube, não seja preso atrás de uma cortina de fumaça. Pode ser bastante prejudicial para o seu bolso em relação aos seus investimentos. Na minha opinião, Bitcoin a 75 mil foi a oportunidade de compra de ouro. Há possibilidade de voltarmos para lá? Há. Elas são grandes? Não. Não são. Então aproveita cada pullback que o Bitcoin der, daqui até julho, para que você possa comprar. Porque para o final do ano, o preço, com certeza, vai estar a norte dos 120 mil dólares e você vai estar se pensando, por que eu não comprei antes? Não é indicação de compra e venda. Afinal de contas, eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer com o seu dinheiro. Eu estou aqui compartilhando com você o que eu faço com o meu dinheiro. Se servir para você, ok. Missão cumprida. Tudo bem? Então, muito obrigado pelo seu tempo. Eu espero que eu tenha trazido agora alguma clareza para você, tentando trazer você para a expectativa no local certo. Não esperando que as coisas vão explodir assim, da noite para o dia, de forma parabólica.
mas que você venha ter calma, sem emoção, com seus investimentos feitos em ativos corretos, para você poder capitalizar com a valorização da forma segura. Concentre os teus investimentos, pelo menos 80% deles, em Bitcoin. 15% deles em altcoins consolidadas, que já são provadas e aprovadas no mercado hoje. Tem a sua utilidade necessária para resolver problemas do nosso dia a dia. 5% aí, você joga aí nesse cassino de cripto, nessa infinidade de opções, aquela que você julgar que pode ser valorizada. Jogue seguro, esteja seguro, para que você não seja engolido pelo mercado, que não quer que ninguém ganhe, a não ser eles mesmos. Mas se você é inscrito aqui nesse canal, você já sabe, porque aqui nós tentamos sempre trazer para você as informações coesas, sem emoção, para que você consiga, então, fazer os seus investimentos de forma mais segura, fazendo com que aquela tão independência financeira que todos nós buscamos seja uma realidade para você no futuro próximo. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.